Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos aqui a cada manhã conversando acerca da palavra. Quantos testemunhos chegam até nós de mudanças, de transformação, de uma palavra que liberta. Louvamos ao Senhor e também a sua vida, né, por poder nos permitir estar no seu carro, na sua casa, na sua empresa, que você possa compartilhar, né, esses vídeos, ser na vida de alguém um evangelista, um pastor, um profeta, para que essa palavra alcance. Então dá um like, né, Lucas? Bom dia, aí. paz. Paz apóstolo, pai pastor Miguel. É só clicar aí no gostei para que o algoritmo entenda, né, que essa palavra aí tem sido relevante. Algoritmo, e mais pessoas aí possam ser alcançadas aí por essa palavra. Pastor Miguel, bom dia, paz. Bom dia, meu apóstolo, graça e paz, Lucas, graça e paz, você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, Deus te abençoe. Um rapaz, né, ele vou contar uma história rapidinho para entrar aqui em Mateus, no capítulo de número 26, falando de Cristo, né. Um rapaz, ele quando era criança, né, ele teve uma enchente muito grande na casa dele, e essa enchente marcou o coração dele de tal maneira, né, que ele perdeu tudo. Então, constantemente, depois que ele se converteu, né, ele queria dar esse testemunho. Ele dizia assim: olha, na minha casa teve uma enchente e foi difícil, perdemos tudo. Aí ele morre, agora chega no céu, Lucas e Miguel. Quando ele chega no céu, aí vem São Pedro para recebê-lo e tal. Então, eu queria dar um testemunho aqui da enchente que eu vivi quando eu era criança lá, e conta a história toda. Pedro, você pode até dar o seu testemunho, só que tem um tal de Noé aí, que ele viveu uma situação aí de dilúvio. Eu acho que o seu testemunho não vai dar muito certo. Todas as vezes que a gente abrir a nossa boca para falar de sofrimento, de dificuldade, de angústia, a gente precisa lembrar dessa história. Tem alguém que realmente sofreu algo, né? Sofreu ali uma enchente, foi difícil para ele, mas ao ouvir a história de uma outra pessoa, né, de um Noé que viveu um dilúvio catastrófico, onde muitas coisas aconteceram, há uma avaliação. A gente não sabe as dores, as dificuldades de cada pessoa até conhecer a história. Toda a nossa dor, toda a nossa dificuldade, toda a nossa angústia, em Mateus 26, 36, olha o que Jesus está dizendo. Ele vai com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e diz para eles: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. 37. Jesus levou consigo Pedro, Tiago, os filhos de Zebedeu, e ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Jesus sentindo uma grande tristeza, Jesus sentindo uma grande aflição, dizendo: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Todas as dificuldades ou toda a luta que a gente passou, as necessidades do sofrimento, quando a gente pensa na nossa história, na nossa enchente que varreu tudo em casa, e alguém que de repente sofreu muito, nas nossas dores, num acidente, numa perda muito grande, quando a gente olha para Cristo, tudo que ele passou, cara, não tem como medir as nossas questões de alma. Porque ele era Jesus. A Bíblia diz que ele era 100% homem, nascido de mulher. As revelações que Jesus teve veio gradativamente com o passar dos anos. Ele não nasceu uma criança sabendo de tudo. Ele ia para o templo para estudar. Ele estava lá junto com as pessoas estudando. Crescia ele entendimento em graça com as pessoas. Quantas vezes nós, Lucas e Miguel, nós temos dificuldade de perceber que algumas construções da nossa vida nos levam exatamente para o dia do sofrimento, para o dia do entendimento do sofrimento. E quando a gente achar que está pesado demais, a gente vai olhar para Cristo e imitar, porque ele está dizendo assim: Senhor, se for possível, afaste de mim essa hora, mas seja sempre feita a tua vontade. Eu não consigo ver um Jó com o corpo coberto de feridas. Aleluia. Feridas saindo secreção, se coçando com um caco de telha, uma mulher reclamando no ouvido, os amigos falando coisas aleatórias, depois de ter perdido tudo, inclusive filhos, feliz. Eu vejo um Jó com um contentamento de aceitar aquilo que era a vontade de Deus, porque o buscava, porque o conhecia, como ele mesmo diz depois no final do livro, conhecia ele pelo menos de ouvir falar. A Bíblia dá ali alguns exemplos da vida que Jó tinha com Deus, de orar, de sacrificar por ele, pela família, pelos filhos. Eu não consigo ver um Jó sentado nessa situação, se coçando com um caco de telha, mas com um sorriso. Eu imagino quão cabisbaixo ele estava, como é que ele estava com uma baixa autoestima, né? Se olhando daquele jeito, pensando aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, ou será que foi por conta de alguma coisa que eu fiz? Mas eu consigo ver
um Jó conectado em Deus Aleluia. no dia mal. Como a própria palavra diz, no dia bom, desfruta, aproveita, mas no dia mal, recalcula a rota. Pensa o que pode ser feito, onde você pode mudar, o que foi que deu certo, o que não deu, e por aí vai. Mas para isso você precisa estar relacionado com aquele que é o dono de todas as coisas, com aquele que é o Senhor do tempo, com aquele que controla todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as ruins, para você poder ter esse discernimento, esse entendimento. Lucas, Abacuque 3, né? O profeta está dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Se alegrar no Senhor quando as coisas estão dando certo é muito fácil. Se alegrar no Senhor, dizer seja feita a tua vontade, né? Jó dizendo assim: a gente recebeu o bem do que Senhor. Deus fez. Como é que a gente não vai receber o mal? Vamos receber o mal? Ter essa consciência e maturidade é difícil, né? Mas é possível. É interessante, né, o exemplo que o senhor trouxe aí de Cristo, né, naquele momento ele passando por aquelas dificuldades. Antes dele ser crucificado, né, apóstolo, ele teve um momento à mesa com os discípulos para demonstrar qual era o significado da cruz. Olha, eu vou morrer, vai acontecer certas situações comigo e vocês têm que estar preparados para o que vai acontecer, para essas dificuldades que virão, né? E aí veio a crucificação e tudo mais. E parece que os discípulos não entenderam, né, o que tinha acontecido. Tanto é que uns voltaram a fazer o que faziam antes, né, outros ficaram ali se lamentando pelo que aconteceu. E aí Jesus, ele ressuscita e ele viu que eles não tinham entendido, né, o sofrimento. Por que teve aquele sofrimento? Ele vai lá e coloca todo mundo na mesa de novo para explicar novamente o que era. A situação hoje, apóstolo, a gente passa por alguns sofrimentos. E ao invés da gente sentar para ver o que aconteceu, a gente quer repetir o sofrimento, né? Cristo, ele não fez isso. Ele, vocês não entenderam o porquê que eu fui crucificado? Então eu vou crucificar de novo. Até vocês entenderem. E aí forte. Talvez ele estaria sendo crucificado forte. Até hoje, porque com certeza ninguém iria entender aquela situação, né? Só que ele fez ao contrário. Ele sentou com os discípulos novamente. Olha só, vou explicar aqui para vocês de novo. O que significou isso, né? E a gente, apóstolo, como eu falei, né? Ao invés da gente sentar e tentar ver o que aconteceu, o porquê desse sofrimento, aprender com esse sofrimento, entender o propósito desse sofrimento, não, a gente quer sofrer novamente, né? Deixa eu ver aqui como é que é de novo, né? Alguém que teve alguma dificuldade no casamento, referente a adultério, por exemplo, a gente vê vários relatos disso. A pessoa, ao invés de sentou com a esposa, resolveu aquela situação, você vê que tem uma grande porcentagem que voltam a cometer isso de novo, né? Porque não entendeu com aquele sofrimento. E aí você vai até chegar um momento que você vai entender e tudo mais. Eu acho que o que precisa pra gente entender e parar de sofrer, né, nas mesmas coisas, né? É uma frase que eu sempre falo nas suas pregações: a gente não vai estar livre de errar, de cometer os erros, né? Mas erre em outra coisa, peque em outra coisa, não vai ser recorrente. Nas mesmas situações, porque vai ter o sofrimento de novo, né? A gente precisa sentar, como o senhor falou, né, recalcular essa rota, entender qual foi o propósito daquilo para que a gente possa continuar essa caminhada e acertar o alvo, né, apóstolo? Miguel, quando a gente pensa, né, que sempre em algum momento alguém está tendo sofrimento igual ou maior, isso não é para trazer conforto ao nosso coração, porque um adolescente que sofre hoje com 12 anos de idade por conta de um namoro, de um fora que aconteceu, a dor desse adolescente de 12, 13 é verdadeira. Não pode subestimar. Não tem como subestimar. É uma realidade. Mas não é nada. Não dói. Não está vendo nele uma realidade. Mas essas questões da nossa alma, elas vão nos aprimorando, nos aperfeiçoando para coisas maiores. Sabe o que eu entendo, apóstolo? Quando a gente fala assim: Senhor, a minha vida é sua. Se ela é dele no dia que você está pregando, no dia que você está cantando, no dia que você está chorando, no dia que você está sorrindo. Glória a Deus. E ele vai fazer da sua vida o que ele quiser em cada um desses dias. Você já parou para pensar que você pode ser uma ferramenta usada nas mãos do Senhor, tanto quando você está pregando, quando você está controlando o som, quando você está tocando, ou quando você está sofrendo para ensinar alguém? Ou para você poder aprender? Eu tenho vivido isso. Quando a gente entrega nossas vidas nas mãos do Senhor, é como se você tivesse um carro, e o carro é seu. Ele é seu, o motor, a lataria, o rádio,
mas é também a sujeira, as moças, a peça que tá danificada, o carburador que tá sujo. O IPVA. É tudo, o IPVA, a multa, tudo é seu. Se a sua vida é do Senhor, ela é nos dias bons e nos dias maus para ele fazer o que ele quiser. E se ele quiser, ele tem poder para fazer nos seus dias maus a sua vida mudar, a vida de outras pessoas mudar, o reino crescer, o corpo crescer, as coisas acontecerem, e eu tenho vivido isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através dessa palavra, te tragam discernimento e sabedoria para poder entender os dias de dificuldade e viver essa entrega a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Beijo no seu coração, fique em paz.